Shalom, meu povo, povo de Deus, sejam bem-vindos, vamos entrando. Rosane Lucena já está na área. Vamos lá, meu povo. Diácono Ronaldo Matsui. Apóstolo Tiago já está na área. Nayara Porto. Sneide, Shalom, Sneide, minha querida Sneide. Vamos entrando. A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, Rosane. Eu estava sentindo a sua falta hoje, nas últimas lives, né? Faz tempo que eu não te vejo. Glória a Deus que você está aqui. Os códigos do Talit, pessoal. Hoje nós vamos falar dos códigos do Talit. Sabia que o Talit ele é cheio de códigos? Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Vai ser forte. Vai ser forte. E depois nós vamos subir essa live para o YouTube. Eliana Gonçalves Goulart. Seja bem-vinda. Vamos chegando. Pessoal, vai compartilhando aí, tá? Vocês que têm amigos pastores, profetas, apóstolos que gostam desses temas, é muito importante, tá? Entender sobre os códigos do Talit, tá? Tem muita coisa boa para falar. Então, ó, vai nessa setinha aí, ó. Tem uma câmerazinha, tem um bonequinho com a seta na cabeça e tem um pontinho aí de interrogação e do lado tem uma setinha. Clica na setinha e vai abrir aí, ó, do lado aí, uma relação dos seus amigos, e aí você vai, compartilhando. Compartilha, pessoal. É um tema excelente, tá? É um tema muito bom para você compartilhar, tá? São assuntos apostólicos e proféticos, não é? De cunho apostólico e de cunho profético, falar de Talit, não é? É muito difícil você ver pentecostais, batistas falarem de Talit, mas o pessoal do meio apostólico fala muito de Talit, né? E existem alguns motivos para isso, e nós vamos estar destrinchando aqui alguns textos, e vai ser de muito conteúdo, não é, para você, tá? Missionária Lade, seja bem-vinda. Hugo Peroni, sejam bem-vindos. Vamos entrando e vamos compartilhando aí, pessoal. Ajuda aí a compartilhar. Já vou chamar o apóstolo Tiago, que já está aqui. Isso. Apóstolo, chamei minha amiga Márcia Fleck. Muito bom, chama mesmo. Chama a Márcia Fleck. Olha, já mandou aqui a solicitação. Mônia Santos, Mônia querida, chegou também. O apóstolo Tiago mandou aqui já mandou. Shalom, apóstolo Léo. Shalom. Chegou pesado, já chegou com o talite dele pendurado no pescoço, cabelo penteado, tomou banho hoje, tomou. E hoje nem é trabalho, né? Só molhou o cabelo, não. Passei um sabão na cara, molhei o cabelo, ajeitei mais ou menos a barba e vim pra live. Olha ele aí, olha elezinho aí. Queridos, esse é o apóstolo Tiago, meu mentor no apostólico, no profético, não é? Habilidoso demais com assuntos de cunho apostólico, de cunho profético. E hoje, né, nós estamos nessa segunda live, a primeira live foi com a especialista em óleo, né, a nossa querida Neuzi,
né, que está aí, já está na área também. A gente está cheio de especialista aqui, irmão. E hoje nós vamos tratar aí com um especialista em Talit, o apóstolo Tiago, né, é um grande conhecedor da cultura judaica, né? Tem muita habilidade no assunto e é isso aí, vocês vão se deliciar aí com o conhecimento, tá? Talit, pessoal, não é para enfeitar a cabeça, né? Tem gente que pensa que eu vou orar bonito, né? Aí coloca o talit na cabeça e faz cara de aleluiado e fica naquela, não, né? Para transparecer que é espiritual. Não, irmãos, não. Existem códigos maravilhosos que você precisa entender a respeito do talit. E o apóstolo Tiago é o cara para isso, tá bom? Então nós vamos estar, né, falando sobre isso aí, sobre esse assunto aí. Pega aí caneta e papel na mão. Mulher pode usar talit? Daqui a pouco essa pergunta vai ser respondida, tá? Fica atenta, né? Porque vai ser respondido. Obreiro, Josiel tá na área, Roberta também entrou, tá bom? Bom, 9h15, acho que a gente já pode começar. Vamos orar, fechem os olhos aí todos, liberar uma palavra aí, né, sobre a live, para Deus guardar a live. Fechem os olhos todos, isso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, da mesma maneira que o Senhor guardou, protegeu a live de toda a influência do inferno, toda seta, ó Deus, toda a influência externa, ó Pai, de tronos principados, ó Pai, que, ó Pai, porventura tentaram derrubar essa live. Ó Deus, agora em nome de Jesus, eu quero liberar os anjos agora, para que seja guardada agora a live, seja guardada a casa do apóstolo Tiago, a minha casa. Ó Deus, que o Senhor venha colocar, Senhor, a nossa vida, ó Pai, numa redoma de fogo, ó Pai. Agora, em nome de Jesus, nos esconda, ó Pai, no teu pavilhão, no pavilhão do Deus Altíssimo. Ó Deus, do Deus, ó Pai, que nos guarda e nos protege. Ó Pai, do Salmo 91, no Salmo 23, sejam ativados agora. Anjos ministeriais sejam ativados agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero ativar a unção apostólica, profética sobre a minha vida, bem como as capas e espadas sejam ativados agora. Ó Pai, que a nuvem de glória possa ser estabelecida nas casas agora. E assim como na primeira live, Pai, nós queremos ver pó de ouro, pó de prata, pó de diamante. Ó Deus, venha confirmar, meu Deus, a tua palavra que está sendo, ó Pai, liberada como orvalho, ó Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Tiago. Shalom, gente querida, shalom, Léo. Bom demais estar com vocês aqui hoje nessa live. O som tá bom? Tá legal? Show de Muito bola. bom. Então, pessoal, você já tocou num assunto muito interessante logo na apresentação, que foi sobre ser especialista no assunto, né? Isso é uma coisa que ainda é muito pouco trabalhada na consciência dos cristãos, né? Porque as pessoas acham que o crente ele tem que saber de tudo. E isso não acontece em nenhuma área da sociedade, né? Existem especialistas, né? Ninguém pode ser bom em tudo, né? Até porque cada pessoa tem diferentes, talentos diferentes, né? Anseios diferentes uns dos outros, propósitos dados pelo Eterno diferentes. E quando você se especializa em determinados assuntos, você consegue a excelência, né? O domínio daquele determinado assunto. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor na mentalidade do cristianismo, né? Essa coisa de que, olha, existe gente, cada um no seu quadrado. Tem gente que é especialista numa área, tem gente que é especialista na outra área. Né? Porque as pessoas acham que o pastor é o faz tudo. O líder cristão é o faz tudo, ele tem que saber de tudo. Ele é obrigado a saber responder sobre todos os temas. E isso não reflete a realidade dos fatos, né? Então, eu sempre deixei isso muito claro para os meus discípulos, o apóstolo Léo sabe disso, né? Que a gente precisa se especializar naquilo que Deus nos deu para trabalhar.
né? E uma das minhas especialidades é cultura judaica. Por quê? Porque, primeiro, o nosso Salvador, ele encarnou como judeu, né? E toda a narrativa bíblica se dá dentro de um contexto judaico. Então, pessoal, é impossível você entender a profundidade das Escrituras, você extrair as riquezas das narrativas bíblicas, se você não pensar com a cabeça diferente da nossa, é um contexto diferente do nosso, é uma língua diferente do nosso, é uma religião diferente da nossa. E para você entender as narrativas, as narrativas que tem ali na palavra de Deus, você precisa conhecer profundamente a cultura judaica, né? E hoje, especificamente, ficando alguns textos bíblicos, né, para que a gente entenda melhor a aplicabilidade do Talit. Lembrando a vocês que eu não sou judeu messiânico, não sou judaizante, né? Eu sou um apóstolo cristão evangélico, mas um profundo estudioso atrás, principalmente, para que a gente possa entender e extrair as riquezas e as profundidades das narrativas bíblicas, né? Então, eu não sou um judeu, mas eu sou um aficionado, um admirador e um estudioso profundo para que a gente consiga aplicar, né, esses princípios milenares no dia a dia da nossa vida, das nossas vidas. Amém, Léo? Amém. Pode tocar o barco. Então, pessoal, a proposta dessa live, pode falar, Léo. Pessoal que tiver pergunta, vai pensando nas perguntas, que daqui a pouco a gente vai abrir, né, para que as perguntas sejam respondidas. Pergunta muito boa aí, né, sobre mulher pode usar talit, é uma pergunta excelente, vai estar sendo respondida daqui a pouco. Japa Mari, shalom, querido, seja bem-vindo. Pode continuar. Então, o carro-chefe desse nosso bate-papo, né? Onde está escrito aí na sua Bíblia, você pode conferir, né? Que quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Então, quando a gente lê esse texto, né, muito bacana, né? Tem muita gente que dá conferência, estudo sobre oração, sobre vida de oração. É uma prática extremamente salutar. Só que quando a gente vai para o original, levando em consideração o contexto da época, e a gente se serve de arqueologia básica, né? A primeira situação que a gente vê é que as casas populares da região da Palestina de 2000 anos atrás, primeiro, não tinham cômodos, né? Não havia essa configuração de casa moderna que a gente tem hoje, né? Segundo ponto, Alvenaria. também não havia porta. Por quê? Porta era algo muito caro, que só tinha nos palácios. Então, as portas tão pouco cômodas. Porque apóstolo, então quer dizer que a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que a Bíblia, ao longo dos milênios, ela foi traduzida, retraduzida, de uma língua que traduziu para outra, que traduziu para outra, que traduziu para outra.
tradução é uma coisa complexa, pessoal, não é uma coisa simples, né? Até hoje mesmo, com todo o avanço, né, na linguística que nós temos no século XXI, se você, por exemplo, vamos citar um exemplo grotesco, né, básico. Se você redigir um texto falando sobre a saudade, e você quiser traduzir esse texto para o inglês, no inglês não existe palavra para saudade. Então, a pessoa que pegar o texto que fala sobre saudade e quiser traduzir para o inglês, que é uma língua moderna, né, você vai ter que achar no inglês uma expressão que denote saudade. Agora imagine, você traduz para o inglês, depois traduz para o árabe, depois do árabe traduz para o siríaco, depois do siríaco traduz para o mandarim, do mandarim você traduz para o japonês, do japonês você traduz para uma etnia africana, para uma língua tribal, da língua tribal você traduz para o guarani. Então, essas traduções em cima dessas traduções, ao longo do tempo, foram encobrindo a profundidade, o significado de algumas narrativas bíblicas. E também, além da tradução, essas traduções, justamente por se distanciarem muito do original, elas acabaram sendo contextualizadas com a época e com o nosso contexto. Então, muito naturalmente, quando esse texto foi traduzido, já foi numa época que havia casas com cômodos, casas com portas, está entendendo? Então, assim, a ordem dos fatores não altera o produto, pessoal. O que Jesus está falando ali é de você ter a sua intimidade com Deus, né? Ele está atacando um costume da religião judaica, né? Dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que tinham o costume de orar, fazerem longas e polidas orações em público só para poder receber o elogio, o aplauso das pessoas. Jesus está falando que a verdadeira oração ela é feita no secreto. No entanto, Jesus era um judeu, um rabino e um fariseu falando para um público judeu, né? E o que acontece? Nesse texto em específico, como a gente acabou de falar, as casas não tinham cômodos, tampouco portas, Jesus está falando exatamente do talite, pessoal. Por quê? O talite para o judeu é uma tenda de intimidade, né? A cultura do deserto, deles fazerem pequenas cabanas com o próprio manto que estava no corpo deles, envolvendo a cabeça para proteger o rosto, as áreas de respiração, os olhos da areia do deserto, das tempestades de areia. Era muito comum para o judeu fazer pequenas cabanas com o próprio manto que eles carregavam para cobrir a cabeça. E às vezes eles dormiam, passavam noites, né, com essas pequenas cabanas. Daí vem a questão do talite, tá entendendo, pessoal? E então o talite, ele representa uma tenda de intimidade, né? Uma tenda pessoal, uma tenda onde só cabe uma pessoa, né? Então, em qualquer lugar do mundo, quando o judeu quer falar com o Eterno, ele pega o talite dele e começa a fazer suas preces, começa a ler o Terrilim, que é o livro dos Salmos, né? O judeu ele gosta de ler o Terrilim, porque o Terrilim, os Salmos, eles são poesias, são músicas. Então, são orações cantadas. Então, ele vai fazendo as suas preces, lendo o Terrilim, né? Se mexendo, como vocês já devem ter visto na televisão, em vídeos no YouTube, o judeu lá no Muro das Lamentações, né? Fazendo as suas preces sempre em movimento, né? Então, outra coisa, o talite é uma indumentária pessoal, legítima e intransferível. O judeu não compartilha o talite dele com ninguém. É igual a tua peça íntima. Ninguém compartilha cueca, calcinha, porque o pessoal é íntimo. Então não tem como você compartilhar
o seu talite. O fato é que, nesse texto específico, Jesus está usando a metáfora do talite para dizer: quando você quiser falar com o teu pai, entra no teu talite, debaixo do teu talite, e fale com Deus em secreto, você e Deus ali dentro daquela tenda. E o teu Deus em secreto, ele irá te ouvir e te recompensar, né? Então Jesus está falando do talite. Amém, apóstolo Léo? Sensacional. Sensacional. Gente, isso é lindo. A revelação da palavra de Deus é algo extraordinário. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou deixar o apóstolo Tiago desenvolver um pouco mais, né, o assunto. Eu tenho certeza que Sim, vocês estão entendendo sim. muita coisa. Respondendo a pergunta da irmã que perguntou se mulher pode usar o talite, se você for seguir à risca a cultura e a tradição judaica, a mulher não usa talite, né? Só que, como eu já disse, eu não sou judeu, tampouco tenho a pretensão de ser judeu, mas eu entendo que são os princípios, as engrenagens da tradição judaica, elas têm uma aplicabilidade espiritual muito, muito profunda. Então, nós entendemos que todos são iguais diante de Deus, né? Homens, mulheres, né? O cristianismo não faz essa distinção, né, entre homens e mulheres. E, baseado nessa crença, né, nesse tempo de graça, nós entendemos que as mulheres têm todos os direitos e todos os acessos que o homem tem. Então, a mulher também pode usar o talite dela de oração. Inclusive, nós temos aqui o talite rosa, pessoal, olha que coisa linda. O mesmo talite que eu estou usando aqui, né, com detalhes dourados, só que aonde é azul é rosa. Essa bolsa aqui, ela é feita com o próprio tecido do talite. A minha esposa, a apóstola Jaqueline, ela tem o talite rosa dela. Inclusive, essa semana ela teve uma experiência de cura com o talite. Enquanto ela usava o talite orando, ela estava sentindo uma forte dor e quando ela se cobriu com o talite, a dor sumiu instantaneamente. Então, pessoal, tem coisas que é fé. Você crê, né? Se você crê, vai acontecer. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz por fé é bênção. E aquilo que você não faz por fé não é bênção. Então, tem coisas, pessoal, que é fé, né? É uma revelação de Deus para você. É uma coisa que você tem que viver, experimentar e crer naquilo que você está fazendo. Aqui, a Neuzi Pantera está dizendo, eu quero esse. Tudo é fé, é isso daí. Pessoal, agora vamos para um outro texto. A gente vai falar de vários textos na Bíblia, onde fala diretamente do talite e que estão subtendidos por causa das traduções em cima de outras traduções, né? Um outro texto muito conhecido é a narrativa onde Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue e depois cura uma menininha, filha de Jairo, que estava moribunda e que também tinha 12 anos. A narrativa bíblica diz que Jesus estava se mudando para a cidade de Cafarnaum, né, que era uma cidade litorânea, e na porta dessa cidade, o principal da sinagoga de Cafarnaum, por nome Jairo, aborda Jesus, né, e a Bíblia diz que ele adorou a Jesus, né? Jesus, naquela época, era considerado o líder de uma seita judaica, um herege, um andarilho, um curandeiro. Muitos diziam que ele curava através do poder de demônios, né? Então Jesus ele não era bem quisto pelo judaísmo ortodoxo tradicional. Agora imagine, um rabino respeitadíssimo, porque a Bíblia diz que Jairo era o principal das sinagogas de Cafarnaum, ou seja, né, naquela época o rabino ele exercia um poder político, jurídico
e religioso. Então Jairo era o homem mais importante, Aí ele teve que fazer uma escolha. exatamente. Então Jairo ele era o homem mais rico, mais importante e mais conhecido da nação inteira. E a Bíblia diz que na porta da cidade ele se prostrou aos pés de Jesus. Pessoal, naquela época a porta da cidade era o lugar mais movimentado. Ou seja, no lugar onde ele estaria totalmente exposto aos olhos de todos, a Bíblia diz que ele adorou. A palavra para adorou no original é proscúnio. E proscúnio significa literalmente lamber os pés de alguém como um cão lambe os pés do seu dono. Agora vocês imaginem que cena grotesca. O Jairo, um homem rico, bem-sucedido, conhecido, respeitado, se prostra aos pés de um herege, de um andarilho do deserto, né? E pede desesperadamente para que o Senhor Yeshua fosse na sua casa curar a sua filha. Jesus aceita e começa a ir em direção, né, à casa de Jairo. No meio do caminho, a Bíblia diz que uma grande multidão apertava Jesus e uma mulher que estava com fluxo de sangue já havia 12 anos, e a Bíblia diz que já tinha gasto toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, ela, numa ação kamikaze, ela decide tocar em Jesus. E a Bíblia diz que com muita dificuldade ela conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. Em outras traduções Olha o código aí, meu povo. Olha o código aí, meu povo. O fato é que aquela mulher não tocou na roupa de Jesus, ela tocou naquilo que todo judeu daquela época usava, todo homem judeu usava, que são essas franjinhas aqui, ó, que chama-se sif-sif. Essas franjinhas aqui, elas representam as 613 leis da Torá, que você aprendeu na sua escola dominical que são 10 mandamentos, só que não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos, né? O apóstolo Léo levantou o dedo, quer falar, meu filho? É verdade que as mesmas medidas do talit, a mesma cor, os mesmos nós são preservados há mais de 2.000 anos de história. 2.000 anos de história. É verdade que o mesmo talit que estava lá atrás, há 2.000 anos atrás, é o mesmo talit que é vendido hoje em Israel, e só pessoas específicas podem fazer ali, né, a composição do talit, porque tem toda a questão dos nós, né? Existe um padrão de confecção de talit, né? Houve algumas mudanças ao longo do tempo, mas existe um padrão que, na medida do possível, ele busca ser preservado até os dias de hoje. A tonalidade de azul, ela é sintética, mas naquela época essa tonalidade de azul era conseguida através da extração da enzima de uma ostra, que já não existe mais. Essa ostra foi extinta, né? Então, através de tecnologia moderna, eles tentam preservar a cor, a tonalidade mais próxima do original. Existe, logicamente, muito plágio, muita gente confecciona talit, né? Aqui no Brasil tem gente vendendo talit confeccionado no Brasil, tem talit que é confeccionado na China, em Taiwan. O fato é que esses talites que eu tenho, que eu vendo, eles são comprados em Jerusalém, são originais, né? Eu não compro talit que não seja original, né? Então, a gente tem os talites azuis, né? E temos o talit rosa, né? Se você quiser comprar um produto original, importado, né? Você pode nos procurar no privado, pode procurar o apóstolo Léo, porque aqui com a gente você tem garantia de
um produto de altíssima qualidade que vai durar a vida toda, se bem conservado, né? Tudo aqui é dado com detalhes riquíssimos. E isso é original, comprado no Portão de Jaffa, na cidade velha de Jerusalém. Tá bom, pessoal? Mas voltando para o assunto de Jairo, né? Essa mulher toca em Jesus e ela é instantaneamente curada. Agora eu pergunto para vocês, por que aquela mulher não foi morta? Por quê? Ela cometeu no mínimo 3 delitos gravíssimos, apóstolo Léo Barbirato. Primeiro, o delito que ela cometeu. Ela, por estar com fluxo de sangue, ela deveria estar numa cidade de refúgio. Ela não poderia estar na cidade. A mulher que estivesse com fluxo de sangue era considerada imunda pela lei judaica. Segundo delito que ela cometeu, que era passível de morte por apedrejamento. Ela conversou com um homem judeu em público que não era o seu próprio marido. Segunda coisa que ela fez, ela tocou estando imunda, estando impura, com fluxo de sangue, num rabino, algo que era proibido pela lei de Moisés. Ou seja, por qualquer uma dessas três delitos que ela cometeu, ela poderia ser morta apedrejada, né, em praça pública. Mas ela cometeu 3 delitos gravíssimos e não foi morta. Agora, lembre que a mulher tinha 12 anos, que estava com aquele fluxo de sangue, e a menina, a filha de Jairo, também tinha 12 anos. A minha Bíblia, a sua Bíblia, não diz isso, mas quando a gente faz a exegese, a hermenêutica e junta a peça dos quebra-cabeça, aquela mulher era rica, ou seja, ela tinha condição financeira. A Bíblia diz que Jairo era o principal, né? Aquela mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue e a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. O fato é que, quando a gente junta as peças do quebra-cabeça, existe uma forte possibilidade daquela mulher ser esposa de Jairo e mãe, né, da filha de Jairo, mãe daquela menina. Enfim, depois a gente volta nesse assunto. Jesus, ele chega na casa de Jairo e ele se depara com a menina já praticamente morta, né? A Bíblia diz que as carpideiras, né, as mulheres que choram, que são contratadas para chorar, já estavam ali atuando, né, porque já havia um ambiente de morte, de perda, de luto. Jesus manda sair todo mundo, fica só o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos mais achegados de Jesus. Agora vamos lá, pessoal. Jairo era um rabino, Jesus também era um rabino, correto? Jairo viu a mulher sendo curada quando tocou no sip-sip de Jesus, ou seja, quando ela tocou na Torá, na palavra de Deus, nas leis da Torá, nas 613 leis, ela foi instantaneamente curada. Ou seja, Jairo e toda aquela multidão entendeu o que aconteceu ali. Eles entenderam. Enfim, o fato existem 2 línguas faladas em Israel, que eram faladas naquela época. O aramaico, que era a língua que o povo falava no dia a dia, e o hebraico. O hebraico, pessoal, é a língua litúrgica, ritualística, religiosa, a língua sacra, a língua sagrada. Até pouco tempo atrás, né, 20, 30 anos atrás, as missas aqui no Brasil eram celebradas em latim, que era a língua sacra do cristianismo romano. Então você ia na missa, o padre fazia a missa todinha em latim e ninguém entendia nada. É a língua sacra. Então, toda vez que um rabino liberava uma bênção, fazia uma oração, exercendo o seu ofício ministerial, ele fazia isso na língua sagrada, da língua sacra, que era o hebraico. Aí na sua Bíblia está escrito que Jesus fala Talita cumi,
que do aramaico significa menina. A ti te digo, levanta-te, né? É o que está escrito na minha e na... Quando Jesus libera a bênção, você acha que ele falou na língua popular ou na língua religiosa, na língua sagrada? É lógico que Jesus falou em hebraico. E Talita Cumi em hebraico significa outro, né? Talita Cumi em hebraico significa talite, levante a menina. Jesus pega o mesmo talite que Jairo viu curar a mulher do fluxo de sangue, que toda a multidão viu curar a mulher do fluxo de sangue, joga o talite em cima da menina, da Torá. Você está totalmente coberto pela palavra de Deus. Amém, pessoal? Respaldado, coberto. Uma situação onde a tradução, ao longo dos milênios, ela foi perdendo, né, a sua... se afastou das suas raízes judaicas, né? Esse conhecimento da cultura judaica da época foi sendo perdido, foi deixando de lado, e as pessoas foram traduzindo a seu bel prazer. Pessoal, é impossível você ter uma compreensão lúcida, realística e profunda das Escrituras se você não conhecer a cultura, o contexto daquela época. E principalmente a língua, né? A língua. Enfim, o fato é que ali houve uma ação poderosa e sobrenatural envolvendo o talite que Jesus usava. Então, pessoal, se Jesus usou talite ministerialmente, se Jesus usou o talite como uma arma, como uma ferramenta que fazia parte do seu ofício ministerial. Jesus usou o talite para curar. Jesus usou o talite para ressuscitar mortos. Por que eu não iria usar o talite? Está entendendo, pessoal? O talite... Oi? Eu estou vendo se tem alguma pergunta aqui que eu estou falando, não estava prestando atenção. Eu acredito, assim, que o talite físico é uma materialização do talite espiritual com a sua medida e a sua função, porque nós trabalhamos com capas, espadas, e quando vemos o talite, ele é muito parecido, o talite, a capa espiritual é muito semelhante ao nosso talite, ao talite que nós temos. Então, Jesus fez o uso, pessoal, do talite, como o apóstolo Tiago está falando, como uma ferramenta. E nós trabalhamos com ferramentas, não é? Ativações de ferramenta, de capa, de espada, a gente sabe, não é? As funções. Então, eu acredito, né, que o talite físico, ele carrega uma propriedade, assim como o talite espiritual, como a capa espiritual que a gente vê caindo sobre as pessoas, tá? Então, queria fazer só esse apontamento. Jesus fez uso do talite, então por que nós não vamos fazer? A gente fica preocupado, não, eu vou judaizar. Irmãos, você tem fé, então é algo de foro íntimo. Ah, mas mulher não usa, irmãos. A gente vai falar algumas coisas depois do talite aí que você vai ficar doido, tá? Talite feminino. Pode jogar na cabeça. Vocês não vão ver o apóstolo Tiago, o apóstolo Léo usar talite na rua, né? Agora, quando eu oro, quando eu estou no meu momento de devocional, de oração, eu estou com talite, pessoal. De vez em quando eu estou adorando, eu estou com talite na igreja, né? Então, eu não uso o talite de forma
religiosa. Eu uso com finalidade espiritual. Eu uso como uma ferramenta, como... sabe aquele cinto de utilidades do Batman? Ele é mais uma ferramenta para a gente usar. Agora você vê que em todas as culturas da civilização humana, nós temos a aplicabilidade de panos, de mantos sagrados. Você vê que na cultura indígena, você tem panos sagrados, mantos sagrados. Você quer ver um exemplo? Você vai gostar dessa, Léo. Você quer ver um exemplo de como existe esse gatilho mental no inconsciente do ser humano? Quando você tem pesadelos, ou quando você sente medo, você está na cama e sente medo, o que você faz? Você se cobre com cobertor. E você, quando se cobre com cobertor, você se sente protegido, você se sente blindado. É verdade ou mentira? Eu acho que toda criança passa por isso, né? Todo jovem, essa coisa de cobrir a cabeça, como se um fantasma não fosse passar por dentro né? Exatamente, pessoal. Para você ver como é que na nossa memória genética, a aplicabilidade dos panos sagrados, ela está gravada, porque as tuas células guardam memória dos teus antepassados. Está entendendo? Então, isso não acontece só com criança, não, apóstolo. Isso acontece com adulto. Né? Você, às vezes, você sente alguma presença ruim, você sente que está sendo observado, você tem um pesadelo e acorda e você se cobre com o cobertor e como você mesmo acabou de dizer, até parece que um pedaço de pano vai te proteger se efetivamente tiver alguma coisa de ruim ali. Mas você se sente protegido. Isso é muito forte. Gente, as práticas espirituais que nos beneficiam, o talit, a gente vai falar do que significa orar com o talit na cabeça. Nas outras culturas, essa coisa do pano sagrado, como foi muito bem falado pelo apóstolo Tiago, é muito comum. Assim como o jejum é comum em todas as religiões. Queridos, até o católico jejua na quaresma. Satanistas jejuam, pessoal. Quando eles querem atacar uma igreja, um estado, uma nação, um apóstolo, eles fazem jejum. Então, as práticas de Satanás conhecem a mecânica das coisas, daquilo que Deus criou. Ele gosta de ir lá e de pôr as mãozinhas dele. Então, é extraordinário. Agora, olha só. Quando a gente fala do talit, a gente tem que falar das propriedades proféticas do talit. Porque nós sabemos que como Satanás ele ataca uma parte específica do nosso corpo, que é a cabeça. Satanás não gosta da nossa cabeça, porque é daqui que fluem os pensamentos, aqui no nosso espírito, na nossa glândula pineal, que nós recebemos as informações do sagrado. Satanás foi em cima da cabeça de Paulo, cortou a cabeça de Paulo. Foi em cima de João, cortou a cabeça de João. Por que essa perseguição, queridos, com a cabeça dos homens de Deus? E aí a propriedade profética do talit é o quê? Proteger a sua cabeça. Tá? O judeu, inclusive, ele usa um kippah para proteger, querido, essa região da cabeça aqui, né, que acredita-se que é aonde está ali a questão da glândula pineal. Então, o talit, ele vai o quê? Ele vai proteger a tua cabeça quando você entrar para orar. Eu fiz essa descoberta quando eu comecei a orar com o talit, eu senti uma diferença muito grande, porque na minha vida devocional, eu procuro orar, queridos, vocês sabem bem que algumas horas todos os dias, não é? Todos os dias eu me retiro algumas horas para orar. E a primeira vez que eu usei o talit, eu orei 5 horas. E eu tive um avanço muito poderoso. Eu já botei o talit na cabeça e comecei a orar, eu já fui direto para o Santíssimo Lugar. E eu já estava na presença de Deus, com muita velocidade, mas muita velocidade. E eu, no meu espírito, é como se eu tivesse orado mais de 20 horas, quando eu botei
o talit na cabeça. E aí eu mandei a mensagem para o apóstolo Tiago. Então, queridos, essa coisa de proteger a cabeça é você entrar nesse lugar, você se esconder no pavilhão do Altíssimo. E ele lembra, né? Eu vou deixar ele falar agora o que ele falou comigo, né? Onde chegou a revelação. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa diferente de orar com o talit. Botei o talit na cabeça, parece que eu orei quase 20 horas, mas eu orei 5. Lembra disso? Lembro. É porque o talit, ele te transfere para um outro local, para uma outra dimensão, né? O talit, ele é um portal. Exatamente. Pessoal, Queridos, é como você acessar o pavilhão do Deus Altíssimo. Você se esconde. E o inimigo, queridos, ele não te encontra. Existe algo fantástico nisso. é o mesmo efeito do cobertor. Quando você entra debaixo do cobertor, parece que você não está mais no teu quarto. Você está protegido, você tá no esconderijo do Altíssimo. Se você tivesse voltado para o útero materno, está protegido, pessoal. Isso é muito profundo. E tem várias outras narrativas. A tradução pobre, ela esconde, mas está falando do talit. Jesus, quando chega em Jerusalém, fala que quis botar Jerusalém debaixo das suas asas. Está entendendo? Está falando do talit ali por quê? Malaquias, capítulo 4, versículo 2, pessoal. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz que o sol da justiça, ele nascerá e que nós seremos tocados pelas suas asas. Para Sif é extremidade, é pena, é asa. Não é à toa que a mulher tocou aqui no Sif e foi curada. Abre aí a sua Bíblia, Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Está falando do talit. Por quê, pessoal? O talit, ele é uma tenda de intimidade, né? O apóstolo Paulo, ele fala que conhecer a Deus, né? Que a vida eterna é conhecer a Deus. Aí a palavra conhecer no original significa relação sexual, intimidade. Você sabe como é que era feito um casamento judaico há 2000 anos atrás, apóstolo Léo? Os noivos casavam, né? A Bíblia diz que eram 7 dias de festa, só que no primeiro dia do casamento, eles armavam uma barraca, uma barraquinha, tipo essa barraca de camping que a gente usa para fazer acampamento, uma barraca que cabe só 2 pessoas. Eles armavam uma barraquinha no meio da festa, a música rolando, o pessoal rindo, brincando, dançando, bebendo, e era a obrigação do casal ter a primeira relação íntima nessa cabaninha, todo mundo ali, ouvindo os gemidos, né, os êxtases do casal na primeira relação sexual, né? Então, assim, para os dias atuais, devia ser algo grotesco, né, pessoal? Você ser obrigado a ter uma relação íntima numa barraquinha com centenas de pessoas ao teu redor, né, observando o que você está fazendo. E ali, muitas das vezes, a mulher já ficava, né, já concebia, já ficava grávida, né, tinha que mostrar o pano sujo de sangue para provar que a mulher perdeu a virgindade ali. E a Bíblia o tempo todo fala que a adoração, ela é uma espécie de relação íntima. Então, o talit, ele é uma tenda de intimidade. Deixa eu falar algo profundo. Você quer ouvir algo profundo, apóstolo Léo? Mas a gente já está mergulhado aqui, cara. A Bíblia não fala que você é a noiva de Cristo, né? Que você é a esposa, ele é o esposo. Ei, toda vez que você entrar na presença de Deus, você tem que sair grávido de algo de Deus dentro de você. Gestação espiritual. Se você
na presença de Deus e não saiu grávido, o Deus não concebeu nada em você, não houve adoração, não houve intimidade. Porque o ápice do relacionamento conjugal é a relação íntima, pessoal. Não é à toa que Jesus usou essa metáfora. Por que você acha que Jesus usou a metáfora do casamento? Falando que eu e você somos a noiva e que ele é o noivo. Então, quando a gente mergulha na cultura judaica e entende, né, isso está diretamente ligado ao talit, pessoal. Quando você entra aqui debaixo, você desaparece do mundo, o mundo todo desaparece. É só você e Deus, pessoal. É só você e Deus. Amém ou não amém, apóstolo? É muito forte, pessoal. Então, entrar no quarto e fechar a porta está diretamente ligado ao ato de adoração, ao ato aonde você vai se relacionar com o noivo e vai sair grávido dele, grávido dos projetos de Deus, né? Grávido, não é, dos sonhos de Deus. Gente, isso é muito forte. Olha, orar com talit na cabeça, as meninas aí estão perguntando, mulher pode usar? Eu acho que ninguém pode roubar de você essa ferramenta, não é, de relacionamento com Deus. É uma ferramenta de relacionamento com Deus, para você ter relacionamento com Deus. A oração em línguas, você escondido no pavilhão do Senhor, do Deus Altíssimo, né? É assim, ó, não dá nem para mensurar, irmãos, o crescimento espiritual que vai vir sobre a sua vida. Quando você começa a praticar isso. Quando a Bíblia fala, né, cerceia a mulher, é porque estava dentro de uma cultura, de um contexto que não existe mais hoje. Hoje a mulher tem direitos iguais aos dos homens. Então você não vive mais numa sociedade machista e patriarcal, né? Jesus valorizou, pessoal. Jesus valorizou o ministério da mulher. A cultura do Oriente Médio, daquela época, você vê que nos países árabes, até hoje, tem esse costume de a mulher não vale nada, é considerado um lixo, né? Então, Jesus, ele não trabalha dessa maneira, o Evangelho não trabalha dessa maneira, não enxerga a mulher dessa maneira, né? Então, em nome de Jesus, mulheres, sejam felizes. Eu lembrei de uma coisa aqui, rapaz. Toda vez que eu lembro, eu dou risada. Minha sogra foi para Israel, né? Aí a caravana ia passar pela Jordânia. Passou pela Jordânia e tinha um amigo nosso do lado dela. Diz que o beduíno chegou, parou esse amigo nosso, né? Falou assim, na língua dele, eu troco ela por 8 camelos. Então, você vê, nós estamos no século XXI, né? Mulher trocada por cabelo lá, sabe? Dentro da cultura dele. 8 camelos para que a mulher. Aí eu perguntei, Rico, você não ficou tentado não em trocar, pegar 8 camelos? Não, pai, fiquei e tal, fiquei tentado. Então, eles imaginam 2 anos atrás. A pessoa pergunta muito, a gente não vê muito anja na Bíblia, anja feminina. Claro, dentro do contexto patriarcal, né, imagina um anjo mulher aparecendo ali, aquela coisa toda. É complicado, né? Então, eu acho que Deus, para evitar problema, né, mandou só homens, né, na questão ali da configuração humana, masculina, para evitar problema. Né? É isso, meu povo. Vai fazendo pergunta aí, que a live já está acabando. Pessoal, então olha só. Aproveitando a deixa, eu quero reiterar aqui com vocês que nós estamos disponibilizando os talits. Eu recebi uma remessa semana passada, vinda diretamente lá de Israel, de talit azul e talit rosa. O preço está abaixo do preço de mercado. Esses talits originais na internet estão entre 480 a 580 reais. Alguns chegam a 600 e poucos reais. E nós estamos vendendo o talit original, tanto na cor azul quanto na cor rosa, por R$ 297, pessoal. Então,
aproveita a oportunidade, porque você tem um santa feito por mãos de judeus da Terra Santa. Isso daqui não tem precedente, né? Não é toda hora que aparece essa oportunidade. E se você esperar, vai acabar e você não sabe quando você vai ter essa outra oportunidade. Então aproveita, me chama no direto aí, ou procura o apóstolo Léo Barberato, tá entendendo? E adquira já. A gente aceita cartão de crédito, a gente manda o link para você pagar. Eu mando para qualquer lugar do Brasil ou via Sedex, tá entendendo? Aproveite porque nós temos poucas unidades, tá bom, pessoal? Então, olha, produto de qualidade internacional, produto direto da Terra Santa. Não perca essa oportunidade. Você que segue o apóstolo Léo aí, tá entendendo? Nos procure urgente. Tá acabando. Tá acabando. Pessoal, olha só, conselho de quem ora com talite na cabeça. Eu tenho essa prática, queridos. E eu vou falar para vocês. Assim, ó, é crescimento espiritual, tá? Se você ora meia hora, 30 minutos, 1 hora em línguas, comece a experimentar orar com o talite na cabeça. Você se isola, querido, do mundo. A sua cabeça, ela é protegida. As propriedades proféticas do talite são assim, ó, fenomenais. Ó, peraí, eu tenho um rosa, porém nunca uso para orar. Não, começa a orar, passar a botar para orar. Passarei a usar para orar na madrugada. As vigílias da noite é muito bom você orar nas vigílias da noite, tá? Depois busca entender essa questão das vigílias da noite. O Senhor sempre falava com os profetas nas vigílias da noite, tá? Pode usar o azul? Mulher também pode usar o azul? Eu acho que pode, né? Pode, apóstolo? Pode. A cor é irrelevante, é uma questão estética. É questão de gosto. Tem muitas mulheres que compram um azul comigo. Então pode usar, querida, é só questão de estética. Não perca essa oportunidade de ter essa ferramenta, tá? Nós temos ferramentas no nosso ministério. Eu tenho espadas espirituais, capas, você também tem. Você que está me ouvindo, você tem. O talite é uma ferramenta do Senhor, materializada, não é? Mas segue padrões bíblicos, né? Segue padrões assim que tem atravessado os séculos, né? Milênios. Então Deus tem alguma coisa muito específica com os talites, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Mais alguma pergunta aí, meu povo? Pode perguntar, a live está acabando. Rapidinho, tá vendo, pessoal? Um conteúdo desse de qualidade, né? Rapidinho, 1 hora. Deixa para hoje, procura se possível ainda hoje, porque conforme for, acaba hoje mesmo. Eu tenho poucas unidades, tá? Pessoal, se você for comprar o talite pela internet, você vai pagar aí 400 e lá vai. Eu acho que 480, Não, alguma coisa. R$ 600, de 480 para cima. O original, né? O original. O original. Original. Você vai achar Exato. talite na internet aí de R$ 200, mas é fabricação brasileira, é tudo impresso, não tem nada bordado. É made in Taubaté. É, pessoal. Ele é todo cheio bonito. Ele é todo cheio de detalhe dourado aqui, ó. Não é nada impresso, não, é tudo bordado. Olha aí, ó. Pessoal, o talite azul, ele representa as coisas de Israel, como... Oração em hebraico, tá entendendo? Sim, pessoal, é bonito. Ô, Roberta, você que aprendeu os mecanismos aí, tá? Das ativações, não é? Começa a usar, tá, Roberta? Esse que você já tem aí para orar, põe na cabeça, ó. Do jeito que o apóstolo Tiago mostrou aí, tá? O meu tá aqui, não abro mão, né, de estar com ele, estou sempre com ele. É lindo, né? Aqui, ó. Eu
uso ele todo dia, irmãos. Porque todo dia existe a necessidade de se esconder. Não é? Tem uma moça aqui perguntando se pode usar o talit para se sentir protegida, se tiver medo. Se eu não me engano, é Priscila. Sim, Priscila. Vai conforme a tua fé, conforme o Espírito te conduzir. Amém? Exatamente. Valor, Nayara, esse valor também pode ser parcelado. Eu mando o link para você do cartão, você parcela, tá? Pessoal aí de Itacuruçá, provavelmente eu vou estar com talit em Itacuruçá. Mas se quiser já adquirir logo, pode estar adquirindo. Tem líderes de igrejas aí, pastores, apóstolos. Esse preço que você... se você comprar mais de um talit, eu vou dar um desconto aqui ao vivo agora. Se você comprar mais de um talit, eu vou te dar 10% de desconto. Você pode comprar comigo e revender para a tua liderança, para os teus discípulos. Por quê? Está barato, pessoal. A internet está 480, 580 reais. Então você pode comprar. Se comprar mais de um, vai ganhar 10% de desconto nos talites. E pode comprar para revender sem problema nenhum. Tá? É só me procurar no privado. É isso aí, pessoal. Glória a Deus. Eu acho que aquilo que a gente poderia estar falando, né? Eu acho que a questão das propriedades proféticas do talit é algo espiritual, não é? Importantíssimo, uma coisa do você isolar a tua cabeça, cortar toda a influência de principado, potestade, dos tronos, não é? Entra semana, entra mês, é a regência de um trono diferente, a Leviatã. Então você se isola, não é? Para poder estar ali orando e crescendo no espírito. A Rosane vai querer 2. Me procura lá no meu Instagram, que eu te passo o meu WhatsApp, tá, Rosane? Pra gente dar continuidade, tá bom? É isso aí, pessoal, glória a Deus. Tá pedindo para mostrar o rosa novamente. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Apóstolo Léo quer jantar, tá com fome, tá doido para acabar a live. Aqui, gente, o rosa. Tô mesmo, cara, tô sem comer. Olha que lindo, pessoal, o rosa, olha. Tá aqui dobradinho, vem dentro da bolsinha. Detalhe, ó, o do apóstolo Léo, o teu tem bolsa, ou apóstolo? Rapaz, não. Ó, detalhe, todos os talites vêm dentro de uma bolsinha com o próprio tecido do talite. Então, ó, vai estar sempre guardadinho, protegido. É material para a vida toda. Glória a Deus. Querido, o teu talite ele tem que te acompanhar a vida inteira, para onde você for, tá? O frete está incluso, Rosângela, está incluso. Eu não vou cobrar frete não, tá? Está incluso o frete. Amém, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Estamos caminhando para o final aí. Vamos deixar o apóstolo Léo jantar. Tô precisando, cara. Tô direto trabalhando, rapaz. Comecei lá e fazer live hoje às 7 horas. Vai meu para 10h15. Para 10h15. Pode lavar normalmente ou não? Pode lavar normalmente. Sabãozinho de coco, né? Sabãozinho de coco, delicado. Não bota na máquina de lavar por causa do cif, vai embolar, né? É na mão lava na mão. mesmo, pessoal. Deixa secar na sombra, né? Aí você vai ter talite para a vida toda. Amém, minha gente? Isso aí. Glória a Deus. Então tá bom, olha. Beijo no coração de todo mundo. Shalom, shalom. E até a próxima, se o Senhor permitir. É isso aí, meu povo. Deixa de pedir não, hein? Se não ficar sem, vai comprar na internet bem mais caro. Então quem for comprar, compra logo. Adquira logo aí. Apóstolo Tiago, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Deus abençoe, tá? Super live. O pessoal gostou, eu amei.
Daqui a pouco eu vou estar subindo, daqui a pouco não, amanhã, né? O dia já foi embora. Subindo para o YouTube, né? Porque está sendo gravado aqui pelo Instagram, mas amanhã vai para o YouTube. Você vai subir essa live para o YouTube também? Vou subir para o YouTube. Vou Olha, subir a da Neuzi, vou subir a da Neuzi, depois você pega a arte que você fez dessa live e coloca no tamanho de YouTube. Tá fazendo, sabe? posso tentar. Não, é moleza. A capa ficou boa e aí eu vou colocar como a capa do vídeo. Só que tem a medida certa ali, entendeu? Perfeito, perfeito. Gente, Deus abençoe. O pessoal me procura aí no privado, tá bom? Shalom! É isso aí, meu povo. Super live. Quero agradecer a todos, né, que permaneceram aí até agora. Tá bom? Deus abençoe. Agora eu vou lá jantar. Tô cansado. Tô precisando comer, né? É isso aí. Deus abençoe, pessoal. Sexta-feira, já quarta, sexta-feira, tem o live a respeito da restauração apostólica. Vou estar falando da bivocacionalidade de apóstolos pastores, tá? Pessoal que ainda não conhece o meu canal no YouTube, ó, Instituto Governe. Tem muito conteúdo maravilhoso, assim como esse. Então, lá no Instituto, né, que você vai ver lá muita coisa boa, tá bom? É isso aí, meu povo. Sexta-feira teremos live Restauração Apostólica. Falando da Restauração Apostólica, conteúdo maravilhoso para você aprender muita coisa. Deus abençoe. Shalom, dona Rosalina.